milagre, né? Nós somos, da onde o Senhor nos tirou, meu Deus, só Ele mesmo para fazer essa obra. Então estamos aí no mês de abril, nessa quinta de milagres, e o tema do mês de abril é o mês da ressurreição e vida. O tema que eu vou pregar aqui hoje é sobre Dorcas, volta à vida, amém? Você acredita que Deus tem poder de trazer a vida? Deus tem, né? Vamos à palavra de Deus. Você que pode, abre a sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 9, versículo 40. Nós vamos pregar sobre esse versículo que o anjo da igreja fez chegar à nossa mão, e nós queremos ser fiel a esse versículo. 9, 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40. Você está animado nessa noite aí? Amém. Essa igreja é pentecostal, pode dar glória a Deus, mesmo se estiver ruim a pregação, se estiver horrível, você dá glória a Deus pela fé, profetizando que Deus vai levantar gente maravilhosa aqui ainda. Amém? É pela fé, querido, dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus tem sido bom conosco, né? Na verdade é essa, né? Tem aí obreiros maravilhosos. Temos um casal de pastor maravilhoso, uma família sacerdotal maravilhosa. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Atos capítulo 9, versículo 40, diz assim: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Você pode curvar sua cabeça, Pai querido, poderoso, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito pregue nessa noite a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser apenas um canal da Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa vida, se ela não estiver conforme a Tua vontade, Senhor. E pela Tua misericórdia, pelo amor do Teu povo, Senhor, fala com a Tua igreja, fortalece os nossos irmãos, fortalece a cada um nessa noite, ó Deus, para que a nossa fé possa aumentar, Senhor, para que a nossa visão possa ampliar, ó Deus, para que o nosso conhecimento de Cristo Jesus possa se aprofundar nessa noite, Deus. Nós queremos falar das Tuas obras, dos Teus feitos, das Tuas grandezas, ó Pai. Que a nossa geração possa ser uma geração que possa falar dos Seus grandes feitos, das Suas maravilhas, ó Deus, porque isso é o que o Senhor é, um Deus maravilhoso, Pai. Nós Te glorificamos nessa noite, damos graça pela Tua bondade conosco, e que Teu Espírito Santo pregue no coração dos Teus filhos, ó Pai, porque a mensagem que sai daqui do púlpito, Senhor, não é a mensagem mais importante. A mensagem mais importante é aquela que o Teu Espírito fala em cada coração, Pai. Que essa mensagem seja espírito e vida para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, e todos que crerem digam amém. Amém. Senta aí, abençoados. Muita gente perguntando se eu estou melhor. Estou bem, não vou falar que estou pronto para outra, porque Deus me livre. Essa dengue é covarde, hein? Meu Deus. Você fica parecendo, nem sei o que você... Meu Deus, você perde a força, coisa horrorosa. Mas eu estou bem, graças a Deus, já me recuperei. Quem pergunta da minha irmã também, que fez a cirurgia do câncer, está ótima. Hoje, ela já fez a cirurgia, começou a quimioterapia hoje, lá em São Paulo. E está muito bem, graças a Deus. Obrigado pelas suas orações, tá bom? Obrigado pelas suas orações por mim também. Fiquei bem ruim mesmo na terça-feira e na quarta. Na quinta já deu uma melhorada. Na sexta já estava recuperado. Trabalhando todos os dias, né? Não temos escolhas, não é verdade? Mas passou. Fala para o seu irmão, tudo passa. Menos a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos à palavra do Senhor? Tabita, em hebraico, significa... aliás, o nome Dorcas, em grego, né, significa Tabita, como Pedro falou aqui. É o nome em hebraico. E a tradução em grego, talvez na sua Bíblia está Dorcas, que é a tradução em grego.
significa gazela, né? Aquele antílope, né? Pra gente aqui, aquele veado, né? Bambi, sabe? Não estou falando de futebol, nem de time de futebol, estou falando do bichinho, tá? É aquilo lá que é uma gazela, alguém que tem uma audição muito boa e que tem a capacidade de viver muito bem em grupo. É coisa de crente, né? Queridos, aqui, no texto que nós lemos, a igreja em Atos, ela teve um crescimento assim exponencial, gigantesco. Uma pregação, vocês sabem, Pedro já arrebatou ali 3.000 pessoas, a igreja cresceu muito. Só que com a primeira perseguição, os discípulos permaneceram em Jerusalém, né? Penso eu que eles ficaram com receio de sair, ficaram com medo, a perseguição era muito severa, muito forte, o STF da época estava atrás deles, irmãos. A coisa não era brincadeira, não. Era gente poderosa. Então, eles permaneceram ali. Só que a perseguição trouxe crescimento para a igreja. A igreja cresceu mais ainda com a perseguição. A igreja é uma coisa difícil de se entender, irmão. Quanto mais bate, quanto mais persegue, quanto mais fala mal, mais cresce. É o poder de Deus. Sempre foi assim e sempre será. Amém? Então, não se preocupe muito que as pessoas andam falando da igreja. Ela tem um advogado, ele é muito bom. Nós precisamos apenas ser testemunhas, tá? Esse é o nosso papel, amém? A testemunha, ela fala do que ela viu, ela conta o que ela viu, embaixo da chancela do juiz. O juiz autoriza ela a falar nos autos, então, a testemunha é aquela que pode falar porque ela viu e porque o juiz autorizou ela a falar. Esse é o conceito de testemunha. E aí, Pedro é uma dessas testemunhas, ele estava ali em Jerusalém, mas com o crescimento ele começa a visitar as pessoas, os irmãos em outra cidade, como Samaria, como Lida e até como Jope, que é no texto que nós lemos agora. Ele começa a visitar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, porque esse é o trabalho da igreja. A igreja, ela é um ser orgânico, né? É uma metamorfose, ela não é algo parado, é algo quântico, algo que está sempre em movimento, né? E ela não é algo que fica ali parado. E aí Pedro tem que se mover e visitar os amados irmãos. Quando ele chega em Lida, que é uma dessas cidades, tem um homem lá que há 8 anos estava em cima de uma cama, ele cheio do poder de Deus, com autorização do céu para fazer aquela obra, a chancela do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, ele libera uma palavra sobre aquele homem, que chama Enéas, aqui mesmo no capítulo 9, depois você lê. E esse homem, há 8 anos em cima de uma cama, esse homem se levanta e começa a andar. Engraçado, irmãos, eu lendo esse texto, eu lembrei que meu pai ficou 19 anos em cima de uma cama. E nós cuidando dele, né? 19 anos em cima de uma cama é muito tempo. É bastante tempo, irmãos. É uma vida muito difícil. E ali, daquela situação, ele veio a óbito, ele não se recuperou. E eu lembro um dia que eu saí de um culto aqui, o pastor pregou, e eu recebi aquela palavra, eu estava lembrando desse texto lá no escritório, estava dando risada. Eu ouvi aquela palavra e eu saí daqui do culto cheio de fé. Eu falei, não, hoje meu pai vai levantar. Eu acho que foi até esse texto aqui do Enéas. Levanta, Enéas. Eu falei, não, hoje meu pai vai levantar, é hoje, chega! Aquela coisa de crente maluco, né, irmão? Cheguei lá na casa dos meus pais, meu pai deitado na cama, fui lá, peguei na mão dele assim e falei, levanta em nome de Jesus. Meu pai paralisado, um AVC isquêmico. Só mexia os olhinhos, só. Não falava, não mexia nada. Levanta em nome de Jesus. Puxei ele assim, irmão. Na hora, ele levantou. Brincadeira. Veio para cima de mim, caiu nós dois para o chão. Caí por cima das cômodas assim. E aí, queridos, depois eu fiquei meditando nisso, falei, meu Deus, por que não levanta, né, com a gente, né? Por que só com essas pessoas que levantam? É uma coisa incrível. Mas o Espírito Santo me confortou naquele dia. O Espírito Santo falou no meu coração, pelo menos você tem fé. Pelo menos você acredita que o meu poder pode levantar uma pessoa. O seu filho, quando está doente, ele pede para você levar ele no médico, ou ele pede para você orar?
Eu tenho um de 3 anos. Ele pega o olhinho ungido lá no quarto e vem, pai, é sério. Meu cunhado está aí, o Haroldo sabe disso, não é, Haroldo? Eles pedem para orar. E eu acho isso incrível, porque eles acreditam que a oração do pai deles pode ser ouvida e eles podem ser curados. Maravilha! Maravilha! E eu olho para esse texto aqui, irmãos, esse texto me enche de alegria, de força, de ânimo, para a gente buscar isso da parte do Senhor. Esse poder está disponível para a igreja, está disponível para a minha vida, está disponível para a sua vida. E quando eu recebi aqui esse texto, esse versículo, essa perícope, sei lá como que você quiser chamar, eu estava meditando lá e eu falei, não, eu vou ficar fiel nesse 40 aqui, eu vou ficar fiel, não vou sair daqui, eu quero meditar aqui, Senhor. Eu creio que essa mensagem chegou na minha vida, é para me abençoar e para abençoar aqueles que eu vou pregar. Então eu vou meditar. E eu comecei a meditar assim, sabe, sobre Lucas 9:40, e né, com todas aquelas ciências que a gente aprende nos cursos, né? Hermenêutica, exegese, fazendo as perguntas para o texto. Eu comecei a fazer as perguntas para o texto ali. E eu fiz várias perguntas, por que foi escrito, quem escreveu, todas aquelas coisas que a gente aprende, né, na faculdade e tal. E aí eu fiquei fazendo essas perguntas e de repente eu me deparei, irmão, com 2 perguntas assim que mexeu comigo. Eu falei, nossa, eu acho que é aqui. A primeira pergunta é, por que Dorcas? Por que Deus ressuscitou essa mulher? Tanta gente maravilhosa, não que ela não seja, nós nem sabemos quem ela é direito, a Bíblia tem poucos relatos dela, sabemos muito pouco sobre ela, mas por que ela? Irmãos, porque você leu o 36, Lucas está fazendo um relato, e ele coloca assim sobre ela. Eu penso, se eu fosse escrever sobre alguém que ressuscitou, meu Deus, eu acho que eu tinha escrevido umas 50 páginas aqui. Porque ressuscitar uma pessoa, ressuscitar é trazer a vida novamente. Uau! Falei, meu Deus. Não, ele colocou um relato bem simples. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior, ou no cenáculo, aí como está a sua versão, talvez. Irmãos, por que Jesus não ressuscitou Maria? Desde jovem já deu o seu corpo para que o Filho de Deus fosse gerado no seu ventre. O filho dela ressuscitou. Por que não ressuscitar a mãe para que ela pudesse ficar com mais tempo com o filho? Por que não Maria? Uma mulher santa, imaculada, que desde a juventude serviu a Deus. Irmão, por que Deus não ressuscitou Isabel, a mãe de João Batista? Uma mulher que mesmo sendo estéril, mesmo sofrendo chacotas, mesmo sofrendo abusos, sendo vilipendiada na comunidade dela, se permaneceu fiel a Deus. E é impressionante como pessoas fiéis, boas pessoas, sofrem. Porque Deus não ressuscitou Lloyd ou Eunice, mãe e avó, necessariamente nessa ordem, aliás, vó e mãe, necessariamente nessa ordem, de Timóteo, um jovem que se entregou para o Evangelho, que foi discípulo de Paulo, que pastoreou a igreja de Éfeso. Por que não? Por que ressuscitar uma mulher simples, com pouca história, uma costureira, queridos, de uma cidade pequena, que você procura no mapa, você nem identifica. Não é uma cidade como Jope, portuária, uma cidade grande, não, uma cidade pequena. Uma mulher de pequenas obras. Por quê? Por quê? E a resposta que vem ao meu coração é o que eu quero pregar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu tenho certeza que é da parte do Senhor e é para edificar a vida de pessoas aqui. Deus vai falar com pessoas aqui. Eu creio que Deus quer restaurar muitas coisas aqui nessa noite, que de repente você acha que não tem mais jeito, de repente você acha que ficou lá atrás, que foi um sonho que você teve, mas que não pode ser realizado por várias dificuldades.
Não, o Senhor quer trazer a vida nessa noite em projetos, em sonhos, em coisas que você colocou diante do Senhor e coisas que o Senhor colocou diante de você. A resposta que vem no meu coração, irmão, é João 1,16, que diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É graça, irmão. Não tem como você explicar por que um recebe e outro não recebe, por que um tem, por que um não tem, por que um tem um dom e o outro tem outro. Você vê que Pedro está curando, irmãos. Enéas ressuscita essa mulher. Anteriormente, na porta do templo, ele e João, ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você não vê João curar ninguém. João está andando com Pedro, João está andando com Pedro, e você não escuta João curar ninguém, mas também você não escuta ninguém amar como João ama. Cada um, irmão, no seu quadrado, cada um no seu dom, cada um naquilo que Deus chamou. Não vá além do que o Senhor te chamou, mas vá em tudo naquele que Ele colocou na sua vida. Então é graça, não tem outra explicação, queridos. Porque o Evangelho é graça sobre graça, é o poder para ressuscitar grandes coisas. Mas esse texto mostra para mim e para você que Deus também ressuscita o pequeno, que da mesma forma que Ele é Deus de coisas grandes, Ele também vê, olha e enxerga aquele que é pequenininho. Porque o Senhor também é Deus daqueles que faz coisas tremendas que o mundo inteiro vê. Mas Deus também é Deus daqueles que faz as pequenas coisas que Ele colocou na mão. Eu não prego, eu não canto, mas eu posso costurar para o povo de Deus. Então isso eu faço com excelência e com toda a minha força. Porque o nosso Deus, querido, porque Dorcas, porque o nosso Deus é o Deus dos grandes apóstolos. Ele é o Deus dos grandes governadores, como de Daniel, como de José, que está aqui nos visitando nessa noite. Que o Senhor te levante para governar a sua casa, a sua vida, e aonde Ele colocar, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida, querido. Ele é o Deus dos grandes. Mas também Ele é o Deus daqueles que são invisíveis, daqueles que ninguém enxerga, daqueles que servem a Deus com pequenas ações, com pequenos trabalhos, com pequenos gestos. Ele é Deus dessas pessoas também. E esse texto me mostra que Ele é Deus do extraordinário, mas Ele é o Deus também do ordinário. Ele é o Deus da vida comum, da vida pacata, da vida tranquila. Por isso nós, queridos, não precisamos ficar com inveja de ninguém, desejando nada de ninguém, porque aquele que nos chamou é poderoso para prover na nossa vida ou até na nossa morte. A outra pergunta que eu fiz, amados, é: por que Pedro? Tem João, tem Tiago, tem Tomé. Mas você lê o livro de Atos, tem Pedro, irmão. Lucas escreve sobre Pedro, depois no 9 ele começa a falar de Paulo, e depois ele volta novamente a falar de Pedro. Por que Pedro? Irmãos, se nós olharmos para a vida de Pedro, Pedro era impulsivo, descontrolado, rude, inculto, indouto. Mateus 14:31 diz que ele não tinha fé, pois sobre a palavra de Jesus ele afundou sobre as águas, e o próprio Jesus falou para ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Mateus 16:23 diz assim, que ele emprestou a boca para o próprio Satanás tentar desviar Jesus do propósito. E o próprio Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás.
João 18:10, queridos, diz que ele mostra que ele era um homem violento, um homem agressivo. Ele está andando com Jesus e ele está portando uma arma branca, uma espada. E quando eles vão prender Jesus, ele não hesitou, queridos. Ele puxa da espada e arranca a orelha do guarda do Sinédrio, Malcom. Nem a palavra dele ele honra. Jesus falou que importava que ele fosse ser entregue aos principais de Israel, para ser crucificado. Ele fala, não, Senhor, onde você for, eu vou contigo. Eu estou pronto para morrer contigo. Jesus olha para ele e fala assim, ó, ainda nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Nem a sua palavra, Pedro, você consegue manter. Por que Pedro, amados? Talvez você se pergunta, por que você? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias aí, que ela foi convidada para fazer algo para Deus, ela estava falando, Wagner, mas por que eu? Eu falei, e por que não você? Porque eu não sei falar bem, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu falei, Moisés também não. Que tal você confiar no Deus que te chamou? Confia. Marche. Vá. Porque Pedro, irmãos, e esse texto mostra, sabe o que para mim? Porque a ressurreição e a vida é a obra da graça para quem recebe, como Dorcas, mas também é a obra da graça para quem faz. O evangelho é assim, irmão, é um transbordar de bênção, é um transbordar de graça. É bênção para quem está recebendo, mas é bênção também para quem está fazendo. O lugar de alegria é o lugar de fazer as coisas para o Senhor. É tremendo, irmãos. Recebe Dorcas, mas recebe muito mais Pedro, irmãos, porque ele vê o poder de Deus, irmãos, triunfando sobre a morte, o maior inimigo da humanidade. Eu gostaria de ler 1 Coríntios 1, 26, 29, que diz assim, irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus tem prazer de escolher os que não são e fazer eles serem, para que todos vejam que o poder dele se aperfeiçoa naquilo que é fraco, naquilo que é humilde, naquilo que é simples, naquilo que é pequeno. É naquilo que o poder de Deus se manifesta. Que maravilha! 1 Samuel 16, 17. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê com o exterior, porém o Senhor vê com o coração. Samuel vai até a casa de Jessé para escolher um rei, e quando chega lá ele vê o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, que é um bonitão, maravilhoso assim, parecendo o pastor Wagner, gato. Uau! E aí ele olha e fala, esse é o rei. Aí Deus fala, não, esse aí vai ser obreiro lá na sede. Não olha pela aparência, Samuel. Eu não estou preocupado com a beleza exterior. Eu não estou preocupado com o que a pessoa é por fora.
Eu estou preocupado é o que está lá dentro. E é o que está lá dentro que eu escolho. Por isso que é Pedro, irmãos. Sabe por que Pedro, irmãos? Eu já estou partindo para encerrar aqui. Porque Pedro imita o mestre. Quem que você imita? Quem que você imita? Gisele Bündchen? Os homens, quem que você imita? O Rodrigo Hilbert? O cara é brabo, né? Rapaz do céu, o homem faz as coisas mesmo acontecer, hein? E é bonito ainda, né? É graça. Graça sobre graça. É o favor imerecido. Deus deu, pronto, acabou. Mas Pedro não, amados. Pedro imita Jesus. Pedro está imitando Jesus. Quando ele chega ali naquela casa, ele chega na casa, ele está na cidade de Lídia, manda buscar Pedro, né? Ainda bem que os crentes lá eram maduros, né? Porque se não fosse, eles iam falar, mas por que Pedro? Por que tem que ser Pedro? Nós somos crentes aqui também, vamos orar nós aqui, essa mulher vai levantar. Não. Você sabe que hoje, vou falar isso não, deixa para lá. Mas eles eram maduros, eles falaram, não, vamos buscar Pedro, porque Deus está usando Pedro. Eles reconheceram a unção na vida de Pedro. Eles reconheceram. Falou, Deus está usando ele, pronto, acabou, vai buscar. E 2 foram lá buscar ele. Quando ele chega, as mulheres já em volta dele ali, começam a chorar e contar, nossa, essas aqui as roupas que ela fazia para a gente, ela era uma bênção, ela era maravilhosa. Nossa, era uma bênção ali, olha as roupas que ela fez e tal. Ele coloca todo mundo para fora. Dobra o joelho e ora ao Senhor. E dá uma palavra de comando. Irmãos, eu fico imaginando, de onde saiu isso? Lucas 8, 51, 55 diz assim, ó. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Jesus. Jairo, vou explicar o texto aqui antes. Jairo, depois eu leio. Aliás, vou ler primeiro, depois eu explico. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, começaram a rir de Jesus. Tem gente maluca nesse mundo, não tem, irmãos? Por isso você não pode esquentar muita cabeça com o que as pessoas falam de você, nem o que elas acham. Elas são doidas, irmão. Elas são malucas. A gente está vivendo na época, todo mundo doido, não está? Eu ando nesse trânsito aí, minha esposa fala, você é louco, cara. Eu ando no trânsito expulsando demônio, irmão. É muito capeta nesse trânsito, fechando você, travando você. Todos os carros quebram na minha frente, quebram na sua frente. Cara, hoje eu estava atrasado, eu levo a minha filha lá em Campinas, na escola, hoje eu estava atrasado. O carro do cara quebrou na minha frente, irmão, eu tenho que abençoar ele ainda. Meu Deus, é muito capeta, né? Voltando aqui, volta aqui. E aí, queridos, as pessoas riram de Jesus, porque ele falou que ela estava dormindo. Porque sabia que ela estava morta. Eles sabiam que ela estava morta, Jesus não sabe. Você vê como que são as pessoas. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Jesus falou, menina, levanta-te. Pedro fala, Tabita, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ele imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Olha aqui, presta atenção. Nossa, o tempo já está passando. Jairo, pai desesperado. Pai desesperado pode fazer tudo, está tudo certo, amém? Eu sou pai, vocês são pais, sabe como que é difícil um filho nosso quando está doente. O pai está desesperado. Chega em Jesus e falou, vamos até na nossa casa, porque a minha filha está morta. Eu preciso que o senhor vá lá, tal. Ele é o chefe da sinagoga, homem judeu. Está indo atrás de um galileu. Está desesperado. Vamos lá, tal. E ele vai. E aí Jesus fala para ele, não, eu vou até a sua casa. E ele está indo para a casa de Jairo, a filha dele está morta lá. O centurião falou para Jesus, você não precisa ir nem na minha casa, só libera uma palavra que vai acontecer, para você ver a fé do centurião. Mas Jairo falou, não, eu preciso que você vá na minha casa. Tudo bem, está tudo certo, é um pai desesperado, a gente entende. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus e é curada. Guarda isso aí. No meio do caminho, uma mulher toca em Jesus e é curada, uma mulher que está com fluxo de sangue. Numa época que não tem absorvente,
não tem tanto algodão, tanto pano, tal, as mulheres vão entender, é uma época difícil. Essa mulher está 12 anos com fluxo, ela toca em Jesus, é imediatamente curada. Jesus chega na casa, está igual lá quando Pedro chegou. Todo mundo lá, tal, e tem uns aqui rindo, porque Jesus falou assim, não, ela não fique triste não, porque ela não está morta. Aí eles deram risada. Jesus coloca todo mundo para fora. Aonde é o lugar dos incrédulos? É lá fora. Aqui é lugar de gente que crê em Jesus Cristo e no seu poder. Coloca todo mundo para fora. Fica só quem? Pedro, Tiago e João. E aí, queridos, Jesus dá uma palavra e a menina levanta. Pedro, irmãos, está ali. Eu fiquei meditando no texto, eu imaginei Pedro quietinho, sabe? Quando eu estou aprendendo, eu fico igualzinho, eu fico só quieto. Sabe que a gente fala muito, a gente precisa ouvir mais. Eu fiquei imaginando Pedro só quietinho, assim, pensando, meu Deus, o que ele vai fazer? A menina está morta. A menina está morta. Jesus dá uma palavra e a menina levanta. Só que a gente lê esses dois textos, a gente fala assim, ela ressuscitou. Deixa eu te falar uma coisa e para abrir sua mente. A pessoa quando está morta, acontece algumas coisas, não dá para notar muito, que é muita coisa, mas eu anotei algumas coisas só para você entender. A pele fica pálida e perde elasticidade. Os lábios ficam secos e duros. As extremidades do corpo podem ficar arroxeadas. Os olhos parecem fixos em um determinado ponto. As pupilas permanecem dilatadas. A pupila é esse pontinho preto que a gente tem no olho, certo? Então, se tem muita luz, como tem aqui, a nossa pupila diminui, porque é ela que capta a luz. Quando falta luz, ela se dilata para poder captar mais a luz. Como a pessoa morreu, a luz saiu da pessoa. A pupila se dilata buscando luz, mas não encontra. Alterações na temperatura, o corpo esfria, o corpo fica duro, atingindo seu ápice em 12 horas, depois perde o aspecto rígido após 72 horas. A mandíbula relaxa, a boca fica entreaberta. Após a morte, os órgãos internos se desfazem, sendo atacados por bactérias, animais e substâncias produzidas pelo próprio corpo. Na região abdominal, pode estourar devido à pressão exercida pelos gases putrefáticos, que são gases que são soltos pelas próprias bactérias que habitam em nós. Após a morte, essas bactérias começam a se proliferar. Com a morte, as bactérias que vivem nas vísceras fogem do controle e começam a se reproduzir e comer o corpo. Isso em 58 horas. Foi tudo isso que aconteceu com essas pessoas. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Né? Lázaro, 4 dias, 58 horas, as bactérias já estão tomando conta. Lázaro estava 4. Você imagina o corpo. Essa mulher que Pedro ressuscitou está ainda para o lado de fora, numa área externa, exposta ao tempo, perecendo, porque perecer é exatamente isso, ficar exposto ao tempo. Essa mulher está lá exposta. Pedro chega, ora e fala assim, levanta. A gente não entende muito como que é isso, né? Parece que é um negocinho, pum, ai, voltei. Ai, estava morto, graças a Deus, é tudo certo, glória a Deus, aleluia. Dá 3, glória a Deus, aleluia, irmã. Não é isso. Quando Pedro fala assim, e quando Jesus falou, levanta, a Bíblia diz assim que o Espírito, aqui, ó, eu fiz questão de grifar, aqui em Lucas, fala assim, ó, e voltou-lhe o Espírito voltou para a menina. Então o Espírito tinha saído. Para onde que esse Espírito vai? Ele volta para Deus, ele volta lá para o seio de Abraão. Abraão não tem permissão para liberar ele, só Deus. Quando Jesus dá uma palavra, amados, é isso que você tem que entender na sua vida, na minha vida. Quando Jesus dá uma palavra, como Pedro deu uma palavra em nome de Jesus, como nós estamos dando várias palavras sobre a sua vida, você precisa entender uma coisa, Deus faz tudo pela sua palavra. Quando ele chega em Gênesis, antes que houvesse luz, primeiro ele fala, e que haja luz, e sobre a palavra o Espírito trabalha. Quando Deus dá uma palavra sobre a sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar sobre essa palavra. É assim o modus operandi de Deus. Por que você vem para a igreja? Para ouvir palavra, receber palavra, e o Espírito vai trabalhando em cima da palavra. Quando Jesus libera uma palavra, quando Pedro libera uma palavra, o céu tem que devolver o Espírito. É o Deus Criador que está falando. O seio de Abraão
tem que abrir, tem que devolver o espírito para a menina e tem que devolver o espírito de Dorcas. Tem que voltar, porque Deus mandou voltar. Então, quando o céu abre e Pedro fala, o espírito cai na boca daquela pessoa que está morta. A pele que está seca começa a ficar volumosa de novo. O olho que está com a pupila dilatada começa a voltar para o lugar. Os órgãos que estourou por dentro, querido, começa a voltar um para cada lugar, assim, ó. O sangue está empedrado, ele começa a circular. O coração normalmente parou de bater, ele explodiu dentro da pessoa, mas ele volta um pedaço, volta outro, e ele bate. E a pessoa levanta. Ai, meu Deus. A pessoa levanta, irmão. E por que tudo isso acontece? Porque Deus falou que ia acontecer. Você entende? Meu Deus, não é uma coisa simples não, querido. É algo tremendo, é algo extraordinário. É por isso que nós cristãos não devemos nem ter medo da morte. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui, porque hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu não sei o que é, mas Deus falou nessa noite que tem coisas na sua vida que você achou que estava parada, mas vai voltar a viver. Tem projetos que Deus colocou na sua mão, que você achou que não ia dar certo, mas Deus está falando a você nessa noite, vai dar, porque eu estou nisso aí. Foi eu que te dei esse sonho, foi eu que te dei esse projeto, foi eu que te chamei, foi eu que coloquei você à frente da onde você está, e mesmo que esteja morto, eu faço viver. Tem gente aqui que está desanimado porque teve alguma coisa e não deu certo. Eu quero te dizer para você, você está diante do Deus que domina, controla e provê a vida. Não há nada difícil para esse Deus. Creia, 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 creia. Creia. Lembra quando eu falei da mulher do fluxo de sangue? E como que você vai crer? Você vai crer falando que nem Jairo? Por favor, vai até a minha casa. O senhor precisa ir lá para curar a minha filha. A minha filha está morta. Eu preciso que o senhor vá até lá. Não. E por que não, Wagner? Fala para mim, por que não? Por que não? Fala com fé, por que não? Porque você é filho. Filho não pede, filho vai lá e toma posse, igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Filho vai lá e pega. A minha filha não pede para comer nada na minha geladeira. Os filhos dos meus amigos vão lá em casa, as filhas dos meus amigos vão lá em casa e falam: tio, eu posso pegar um Danone? Tio, eu posso pegar um iogurte? Tio, eu posso comer não sei o que lá? Pode, querida, pode. Mas os meus filhos não. Os meus filhos, pastor, eles abrem e pegam aquilo que eles precisam. A mulher do fluxo de sangue foi lá e pegou aquilo que ela precisava. E ele nem viu quem foi, mas ele falou: filho, vai receber poder, se coloque de pé. Eu estou pregando para filhos aqui hoje. Então você vai receber o que você veio buscar. Você vai receber e você vai pegar com toda a fé, porque aquele que te chamou não é homem para que minta, mas ele é Deus. Eu gostaria de chamar os obreiros aqui. Nós vamos ungir a igreja e depois nós vamos orar. E o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite. Vem com fé. Eu não sei do que você precisa. O Espírito Santo falou para você aí o que é.